Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Pode Falar Empreendedor. E óbvio que a gente traz aqui as melhores pessoas, principalmente para agregar, não só com a experiência, mas com ótimas reflexões e que fique aprendizados aí para quem já está empreendendo, para quem quer começar. E esse episódio 17, eu trouxe a Tainá Rubo e ela vai falar um pouco aí da bagagem, da experiência dela em cima de diferenciais de produto, valor versus preço. Isso é um tema bem amplo que eu gosto de falar também. E conta um pouco, Tainá, da sua história mesmo, assim. Por que você entrou nesse tema? Da onde veio isso? Conta um pouco para quem está assistindo, porque você foi convidada hoje a participar do Pode Falar Empreendedor. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu sou Tainá Rubo, sou especialista em comunicação. E dentro da comunicação, a minha formação é relações públicas. Sempre tive aquela ideia, aquela visão romântica do corporativo, né? Que vou fazer uma linda carreira e depois, enfim, seguir. Mas o que aconteceu foi que eu vi que o mundo era real, né? E na hora que eu tava ali no corporativo, eu falei, não é nada disso que eu pensava, né? Não é isso que eu quero pra minha vida. E eu queria muito trabalhar com uma remuneração que fosse proporcional ao meu esforço. Porque eu não achava justo Sim. eu trabalhar tanto e ter um salário fixo. Dentro disso, eu migrei para a área de vendas diretas. Então, isso quando eu tinha lá meus 19 para 20 anos. Entrei numa empresa de vendas diretas, fiz uma carreira de quase 10 anos lá. Ganhei muitos prêmios, muita experiência, consegui coordenar muitas e muitas revendedoras e entender o padrão que as mulheres tinham na hora de trabalhar com seus próprios negócios, né? Com seus pequenos negócios ali. E aí, dentro disso, eu criei um método que se chama Empreendedora 360, mapeando tudo que fazia uma mulher vender mais ou menos dentro do seu negócio. Mas qual que foi o grande X da questão, né? A gente acoplou algo que eu acredito muito, que é o poder da marca, o valor de uma marca. Tanto uma marca pessoal ou corporativa, para que você pudesse vender com eficiência, enfim. Para resumir, criei a minha empresa. Hoje a gente tem centenas de mentoradas e com processos bem validados e com muitos cases de sucesso. Tem um gancho importante aí. Você falou da marca aí do produto, às vezes, né? Nós somos o produto, né? Exato. E eu vou entrar nesse tema de preço versus valor. Inclusive, vamos puxar isso de marca pessoal, porque isso não foi falado muito aqui, não. Tem algumas coisas que eu puxo, alguns ganchos que já foi falado várias vezes, mas isso não foi. É, na- eu quero que você fale disso, assim. Explique toda a sua experiência, toda a sua bagagem. Qual a diferença de valor e preço, que eu sei que ainda confunde muito, ainda clientes no geral, em qualquer segmento, se confunde muito. Depois que você explicar, eu entro no gancho de marca pessoal, da pessoa é o produto, mas explica para quem vai assistir, para quem está assistindo esse podcast, qual é a real diferença, assim, como que eu sei a diferença para esse valor? Eu gosto de uma definição muito simples. Preço é o dinheiro que você paga, é nota sobre nota ali, é R$ 2, R$ 1.000, enfim. O valor é o quanto aquilo importa na vida do seu cliente, o quanto aquilo transforma de fato a vida do seu cliente. E quando eu falo transforma, é uma transformação emocional. Quando você come um hambúrguer, né? Quando você adquire um treinamento, uma mentoria. Então, para mim, qual é o grande X, né? Qual é o grande cerne dessa questão? Por que que, às vezes, a gente tem no mesmo produto um cobrando 10 vezes mais, Isso aí. né? E isso fica aquele desconforto, né? Sim, Ou outros empreendedores achando que tem que reduzir preço. Isso é uma bandeira que eu levanto muito sim, forte, né? Que não tem que dar desconto, não tem que reduzir preço. Tanto que uma das minhas especialidades mesmo, né? Eu acho que você puxou um gancho bom para hoje, é justamente isso, fazer você ganhar mais e trabalhar menos. Porque sim. quando você consegue cobrar com valor agregado no seu produto, você consegue ter esse range muito maior. Então, essa que é a grande diferença. Quando um cliente ele encontra alguém que resolve a questão dele, Sim. ele não se importa com o preço. Ele se O- importa com aquilo. Ele quer saber. Na verdade, o cliente fala que ele se importa com o preço. Ele sempre vai falar que se Sim, importa com o preço. sim, Mas no fundo, ele vai comprar a sua confiança, a sua promessa de venda, seja né, do produto. O que aquilo faz sentido? Ah, eu prometi uma batata
frita crocante. Vai chegar a batata frita crocante? Ou Sim. toda vez que chegar um delivery vai vir aquela batata Sim, toda murcha. triste? Sim. Então, isso é um ponto. Ah, não, isso aqui resolve, eu não tenho nem... Ele não passa mais pelo crivo do preço. Sim. Aí você entra na esfera do valor. Assim, eu tenho um raciocínio bem lógico, né? Então, qualquer coisa eu tento enquadrar em uma lógica. A maneira que você explicou aí é como se fosse, matematicamente dizendo, o preço é algo numérico, né? Algo Exato. tangível, né? Tá ali, né? R$10 é R$10. E tudo que você falou e a maneira que você falou é como se fosse intangível o valor. Ou seja, pode realmente ser a percepção de algo muito maior para uma pessoa. Você falou da batata, para uns pode ser, é obrigação, tô pagando por isso. Outros pode ser fenomenal, porque nunca conseguiu comer uma batata crocante, ainda mais morando a distâncias, você, né, inclusive. Literalmente. Tá no último raio, inclusive, né, de entrega. E aí a percepção de valor é algo intangível, porque cada um ali... Valoriza uma coisa diferente. Valoriza uma coisa diferente. E aí, vamos entrar nesse tema mesmo de produto, assim, tentar trazer mais exemplos, né? Porque você falou hambúrguer, a batata, mas assim, uma coisa que eu percebo, os produtos normais do dia a dia, assim, né? O que a gente come, roupas. Por que você falou disso, assim? Por que eu vejo, às vezes, marcas até de semijoias, assim? Eu vejo, tipo, meninas vendendo. Você sabe, você às vezes pode vir até do mesmo lugar, do mesmo fornecedor. Tem essa coisa hoje de fornecedores de semijoias e você põe sua marca lá e vende. Mas você vê, às vezes, o mesmo brinco, às vezes, uma variação, assim, falando isso, assim, procurando, sei lá, presente, Dia dos Namorados, conversando, né, com essas meninas para tentar ajudar a escolher o presente da Ju. E aí eu falo, mas é exatamente o mesmo produto, só, tipo, eu sei que a marca tá diferente, mas, sei lá, R$180 e a outra vendendo 700, ou seja, 5 vezes mais caro. Às vezes 4, 5 vezes mais caro, o mesmo produto. E essa que tá vendendo mais caro, né? O valor, preço, né? O monetário, você vê tudo, né? Você vê a roupa dela, você vê o carro que ela tá, você vê que assim, ela tem um posicionamento ali que é o mesmo produto. Ou seja, se o produto é o mesmo, na sua visão e tudo que você ensina, como que essa menina tá conseguindo vender 5 vezes e a outra não consegue? Onde que tá? E é isso que eu ia falar, inclusive. É bem provável que essa que cobre 5 vezes mais caro esteja vendendo muito mais do que a outra que cobra mais barato. Não, é perceptível isso. Né? Sim. Primeiro que assim, você tem um custo operacional da sua estrutura. Então, o produto, essa xícara pode ser a mesma. Mas a loja que está oferecendo isso, se é uma loja, ou se é a própria pessoa como loja, Sim. né, que está trabalhando isso, aí entra a linha da marca, né? Sim. Que é a sua estrutura de marca. Então, qual que é a experiência do cliente que eu forneço na hora de vender essa xícara? Eu posso simplesmente pegar e vender essa xícara aqui de qualquer jeito e pegar o valor e pronto, acabou. Ou eu posso fazer um atendimento personalizado, eu posso entregar essa imagem, né, diferenciada. Então, quando você trabalha, primeiro, não sei se você tem essa estatística, mas a imagem vem de 55%. Sim. Então, responsável pelas vendas, 55%. Você quer ter suas vendas garantidas, 55% é a imagem. É como você chega de boca fechada, ou como a sua empresa está, né, de boca fechada, porque quando eu falo de imagem, eu não tô falando só de roupa. Sim. Tô falando da imagem, tudo é imagem. Sim. Sua embalagem é imagem, a sua empresa é imagem, o seu vídeo é imagem, a sua foto no WhatsApp é imagem, como você se comunica, né, também tem essa influência. Então, todo esse universo de marca, né, que a gente chama, é justamente o que tem o poder de uma empresa cobrar 1000 vezes mais do que outra, né? Então, se você entender isso, você fala assim, não, ok, o produto é o mesmo, mas é o posicionamento que a pessoa assume ali na hora de se colocar mesmo no mercado, é o meu diferencial, porque você não compra um produto. Você não compra a semijoia, você compra a pessoa, o contexto. Quando eu trabalhava mesmo com produtos que eram padronizados, né, na área de vendas diretas, as pessoas compravam porque era a Tainá Rubo. Elas já sabiam quem era a Tainá Rubo, que esse atendimento era diferente, personalizado. Tinha uma carteira enorme de clientes fidelizadas por anos e anos, que eu não precisava nem fazer a venda mais. Porque é esse gap. E é essa marca pessoal que garantiu, inclusive, minha transição de carreira
migrando para um contexto onde eu ganhei muito mais imediatamente, Sim. saindo de um espaço onde eu já ganhava muito bem. Sim. Por quê? Porque as pessoas confiavam, nossa, aquilo que a Ah, Tainá sim, faz sim. tem valor. Aí entra o valor e não o preço. Sim. E aí, o que que você falando, o que que eu percebo? Que, às vezes, realmente, o produto pode ser commodity, o produto pode ser o que está no mercado, que todo mundo vende. Só que estão pagando a mais, porque tem toda uma cadeia em volta que envolveu você, o nome, todo o seu relacionamento, a experiência, o atendimento, tudo que você fez ali, lhe permite ter um produto que, às vezes, nem é tão top de linha, Sim. mas você consegue vender e consegue ganhar mais. E aí vem uma pergunta que, que é legal esse tema, porque nunca foi debatido isso aqui em nenhum podcast, então dá para puxar bastante gancho de marcas conhecidas. E aí você falou de hamburgueria, essas coisas. Como que entra essa regra do que você está falando, olhando para um McDonald's que tem um produto em si que é considerado até junk food, até danoso para a saúde, mas indiscutivelmente é uma das maiores cadeias de loja, os caras vencem guerra, passa por crise, meu, pandemia, tudo, e tá lá o McDonald's continuando vendendo, crescendo, e qualquer loja que você vai tá cheio, e o que que tem ali? Porque qual o valor? Por exemplo, eu não como há muito tempo, mas olhando para negócios, é um negócio bem sucedido, muito fora da curva. Por que que o produto em si não vamos colocar como não é bom, não tem nada de bom no produto do McDonald's, mas aonde está esse valor? O que que as pessoas estão vendo? Por que é tão forte? Por que que vende tanto? Por que que um negócio que, se você fosse estudar e pesquisar um pouco, você não daria para seus filhos? Tipo, não, isso aqui é perigoso para meu filho. E você ainda continua consumindo pela sua experiência, pela sua bagagem, assim, aonde que se enquadra, assim, o que que o McDonald's conseguiu que 99,9% não conseguiu e talvez nunca conseguirá. Tem um produto ruim que vende muito. Então, quando a gente entende o valor da marca, o que Tainá, mas o valor da marca, eu fico até repetitiva, sabe? Sim, Fico até sim, chata sim, respondendo. Mas é o quê? É emocional. Você vende a emoção. Na hora que sim, você coloca, eu amo muito tudo isso, na hora que você coloca fome de Mac, sim, porque o negócio é ruim, o hambúrguer não é saboroso, mas é a fome de Mac, entendeu? sim, Se você quer aquilo, porque ele sim, tem, claro, obviamente, uma comunidade muito grande, esse pertencimento. sim, Então, se você olhar todos os atributos de universo de marca do McDonald's, ele tá nadando de braçada sim, muito antes de muita coisa. sim, Então, tem inclusive o filme, né? Não sei se sim. você já assistiu, do Da Mac. fome de poder, né? Fome de poder. E você vê que a pessoa Sim. que criou o negócio nem é a que Não. levou a marca Não pra é os frente. McDonald's. Exato. Então, é um ponto que hoje, na hora que você vê, né? Por isso que é muito engraçado falando de McDonald's. Abre um Mac, aí abre o Burger King do lado. Sim, sim, Aí o sim. Burger King passa 6 meses, fecha, né? Sim, Não consegue sim, bater, porque é o pertencimento, é a comunidade. sim, Vai muito além, entra na esfera emocional. sim, Então, na hora que você chega a ponto de ocupar um espaço na mente do seu cliente, que a sua esfera é emocional, porque toda compra é emocional. Então, se você justificar pela razão, você nunca vai ganhar um cliente. não Se compraria você, Mac. Pela razão, não vou comer entendeu? McDonald's. Se Mas, você colocar pelo emocional, aí você toca esse cliente na emoção dele, porque toda compra é emocional, e aí sim, ele justifica pela sim. razão, Ok. E aí, entendeu? eu quero abrir um negócio, eu já tenho um negócio, eu tenho uma ideia, eu tenho uma bagagem. E aí, você olha para um ramo de alimentação, para uma hamburgueria, que você tem o McDonald's como concorrente com tudo isso que você falou, que é fato, é indiscutível. Vide os números dele, que nunca vai estourar, nunca vai. Ah, ser a maior empresa do mundo, que nem a Amazon tá agora, que nem a Apple daqui a pouco volta, mas ele tá lá. É uma empresa sólida, assim, quase impossível falir o McDonald's. E tá lá. E aí, como que eu quero entrar em um mercado, provavelmente tem algum gigante, tem pessoas lá. E aí, como que eu faço isso, né? Falando até dos trabalhos, como você faz, você tem pessoas hoje no marketing digital com milhões de seguidores, os caras 100 milhões para cima por ano. É um outro jogo. Olhando todo esse contexto de produto, de valor, de percepção de valor, de preço, como que você entra em um mercado super concorrido de roupa? Você pode citar qualquer exemplo, semi-joias. Como que você entra no mercado super concorrido, pensando que quem tá ouvindo pode ser que nem tenha negócio ainda, mas tem vontade. Sim. Como que ela entra nessa briga, assim, sem já entrar derrotado, sabe? Do tipo,
Eu te contei a história da Hoje Tem Burger, você vê que não tinha derrota nenhuma e deu certo, e vai dar cada vez mais certo, porque é óbvio que o McDonald's não existe para mim, é um outro público, é uma outra coisa, é um outro foco, e tem uma demanda gigantesca, não só em Campinas, mas a nível nacional, que querem uma Hoje Tem Burger, não querem McDonald's. Mas aí, ok, visão minha, mas o podcast é para pessoas que não têm essa visão ainda, não entende isso, e eu tento trazer reflexões aqui que ela ou siga ou nem siga. Não, realmente aqui eu não vou entrar. Então, você conseguir citar uns 2, 3 exemplos, até de mentoradas suas, que entrou em ramos concorridos e tá tendo sucesso. Eu tenho uma das coisas, seguindo ainda essa linha, né, de raciocínio. Primeira coisa, né, quando você vai empreender, você vai decidir que ramo você quer seguir e tudo, é muito comum as pessoas olharem para ramos onde os holofotes estão. Ah, então despontou um negócio aqui na minha cidade e eu acho que isso faz sentido. Ah, despontou aqui. Paleta, acabou. Exato. Agora, qual é o grande ponto? Então, o primeiro conselho que eu dou: nunca olhe para onde está o dinheiro. Sim. Olhe para onde você gosta. Mas não tô falando aquela coisa, ai, que eu gosto, que eu faria de graça. Não, mas onde você tem tesão mesmo. Por quê? Sim. Na hora que essa merda der errado, até desculpa o Que é termo, né? Que é o mais normal, Porque né? você vai ter dificuldade. Sim. Porque, por exemplo, a Hoje Tem Burger tem muito sucesso, mas tem um monte de dificuldades e desafios ao longo do processo. Óbvio. Na hora que você estiver no meio de um desafio, é a sua vontade, o seu amor por aquilo que você faz que te sustenta. Sim. Então, isso é o tempero adicional. Aí, uma vez que você olha, tá, então beleza, eu vou escolher o segmento que eu gosto muito. Lista lá todos os segmentos que eu gosto demais. Perfeito. Depois você listou isso, você vai destrinchar o cliente, não o produto. Porque as pessoas pensam muito direto no produto. Então, quem que é o cliente que eu quero atender? Quem que é o cliente que para mim eu quero me relacionar? E aí você pensa, quais produtos ou serviços, né, estão na linha desse cliente, estão no universo desse cliente. Aí, depois disso, você pensa, que emoção eu quero gerar no meu cliente? Então, por exemplo, hoje eu atendo muitos segmentos, entre aspas, comuns, né? Salão de beleza, roupa, alimentação também, tem espaço de festas, tem advogada, juíza, psicóloga. Eu falo assim que os meus nichos são... o meu nicho é empreendedorismo feminino, né? E ali, todas elas poderiam ter a desculpa de... eu não vou ser páreo para isso. E todas elas estão crescendo o faturamento mês a mês. Por quê? Porque elas vendem a emoção. Então, uma loja de roupa, ela não vende a roupa. Ela vende a autoestima, o bem-estar que a cliente sente na hora que ela tá com aquela roupa nova. Porque na hora que uma mulher põe uma roupa nova, ou um homem também, porque todo mundo pode falar, põe qualquer roupa, mas não é qualquer roupa, né? Na hora que uma mulher coloca uma roupa nova, discreta, assim como a minha, né? Ela se sente mais ou menos confiante, ela se sente mais ou menos bonita. Então, ela vende a autoconfiança, ela vende o bem-estar. E ela cria essa cultura de marca onde a cliente... Por quê? Qual é o grande segredo? E isso é segredo mesmo, assim, é game changing. Você precisa ocupar o maior metro quadrado na mente do seu cliente. Você precisa ocupar o maior espaço possível na mente do seu cliente. Quando ele pensar no seu negócio, tem que vir a sua marca. Então, você não precisa ser gigante. Você não precisa ser o McDonald's para ser uma marca forte. Porque você não precisa... você precisa do seu cliente só. Você precisa para o seu cliente ser a opção número 1, ou 2, ou 3. Ali, tá? No top 3. E aí, na hora que você entende isso, aí a gente consegue começar a encontrar diferenciais dentro dessa marca, que vai passar, obviamente, para dentro do produto. Então, a gente tem, por exemplo, a Pamela, que ela tem um salão de beleza. Ela começou a jornada dela, assim, ralando muito, 17, 18 anos, sendo estagiária no Estúdio W, e aí depois abriu o salão dela, e ela abriu um salão comum, e aí depois ela olhou, tanto que a gente se conheceu nessa fase, né, eu era cliente dela, ela olhou e falou assim, Tainá, eu queria fazer um negócio diferente. Pra mim, o que me toca dentro da beleza é uma beleza real, é uma beleza sustentável, são produtos veganos. E aí ela entrou nesse nicho, ou seja, ela criou um salão conceito, onde dentro da pandemia, a gente inaugurou antes da pandemia, né? Ela fez todo o planejamento do zero comigo. A gente tinha criado estratégias de vendas com ticket alto,
onde ela continuou vendendo mesmo na pandemia. Ela não podia atender, mas a gente criou a estratégia de enviar produto, de fazer isso, aquilo. Então, por quê? Porque você criou um conceito. Ela não concorre com outro salão de beleza. Ela criou um conceito na mente da cliente. Então, a gente criou o slogan, né? Meu momento Marra Salu, chama Marra Salu, o salão dela. Então, é aquela coisa que é o meu momento Marra Salu, não é o meu momento beleza, não é o meu momento salão. Sim. Entendeu? Então, você conecta isso no universo, você oferece um produto, mas, obviamente, existem outros salões que trabalham com o mesmo produto. Sim, óbvio. Entendeu? Então, esse é o ponto. O que eu percebi aí de gancho, a maneira que você vai falando, por mais que existam produtos excepcionais, e aí, McDonald's não é excepcional, mas o que eu percebo o produto excepcional é como se fosse um conjunto de muitos fatores, ou seja, e nem sou eu dono, né, falando que, beleza, meu hambúrguer é excepcional. Não, o cliente está tendo uma percepção de diferenciais ali, que Sim. esse contexto todo, ou seja, essa visão toda, esse valor que ele está vendo, às vezes até em coisas que você nem planejou atingir aquilo, e ele considera aquilo excepcional. Sim. E aí, o erro que eu percebo, né? Eu vi vários, agora morando no Cambuí ainda, nossa, várias coisas muito boas, assim, cafeteria, padaria, tinha uma microeperia lá e faliu, e, nossa, era um crepe excelente. Era mesmo, eu gostava daquele crepe. Não, que inclusive o nome era isso mesmo, microeperia, né? E falei pouco lá, conversei pouco com a dona, e eu lembro que ela trabalhava com marketing na 3M, saiu, abriu o negócio dela. Meu, era um produto de qualidade, era um produto, assim, pra mim, excepcional. Mas faliu, não foi pra frente. Porque, às vezes, mesmo tendo um produto, né, você vê marcas de carro até sofrendo agora, recentemente, aí várias sofrendo mundialmente falando, e vem uma Tesla com conceito 100% elétrico, e não que as outras deixaram de ter qualidade, mas o que acontece, assim, que um negócio tem, a gente olhando de fora, fala, pô, como eu olhava de fora e falava, meu, atendimento, qualidade, e o negócio não estava indo. Aonde que esses empreendedores, essas empreendedoras, onde que eles estão errando, sendo que o produto, pô, você tem o produto aqui, por que não está vendendo? Por que não tá tendo lucro? Por que esse negócio está com risco de fechar? E pandemia escancarou várias coisas, né? Vou até citar um produto concorrente nosso, depois você vai ver que assim, a pandemia escancarou várias coisas de várias empresas grandes, inclusive. Mas na sua visão, onde que está? Se você tem o produto ali, se você teve a ideia, a concepção, se você efetivamente construiu um produto ótimo, bom, excepcional, por que o negócio como um todo faliu? Onde que está essa... Pensando que alguém pode estar passando por uma situação difícil agora. Sim. E a gente fale algo que, putz, eu consigo salvar o meu negócio ainda. Com certeza. Quando você pensa no negócio, você pensa muito no produto. Porque Sim, você quer que aquele instintivo. produto seja né, o melhor Sim. possível. E geralmente, nem sempre, mas geralmente, o empreendedor ele é bom naquele produto ou naquele Até serviço. pela experiência, pelo que ele estudou, Então, né? se ela vende bolo, ela é boa em fazer bolo. Sim. Ela não é boa em gerir negócios. Sim, Ela não é boa em isso. campanhas de vendas. Ela não é boa em fazer um planejamento anual de campanhas que uma campanha não mate a outra. Ela não é boa em criar uma marca forte. Entende? Eu poderia te listar aqui, acho que 100 motivos que podem fazer mas aí a gente um negócio quebrar. Ok, mas aí agora conclui. Assim, por um lado, ignorância, não sabe disso mesmo? Ou entra orgulho, ego aí de... Não, eu vejo muito sabe aquela dor que você sabe que você tem, Isso. mas você tá tão engolida no processo que você não sabe como resolver? Quando eu criei meu método, eu peguei essa dor. Eu acho que é um dos únicos métodos assim de empreendedorismo feminino que Sim. reúne um pilar de estrutura de negócio, de Sim. modelo de negócio, comunicação e marca, pega a gestão de vendas completa e Sim. ainda fala de você empreendedora, da mulher mesmo, Sim, como desenvolvimento pessoal. Sim. Nossa, Tainá, mas por que você fala de 4 assuntos tão desconexos? Porque a pessoa que compra de mim, ela não tem esse tempo de ir lá e fazer uma mentoria de modelagem de negócios, Sim. uma mentoria de comunicação, marketing de conteúdo e marca, outra mentoria de vendas, outra mentoria de desenvolvimento pessoal. Então, assim, o que eu vejo? Eu tenho esse drive em mim. Se eu tô
passando por alguma dificuldade, Sim, alguma área do meu sim, negócio, da minha vida, eu vou lá e vou buscar aprender alguma coisa relacionada a isso. sim, Só que a carteira é a mesma, o cérebro é o mesmo, a sim, nossa agenda é a mesma. E aí essas situações elas vão entrando em hierarquia de prioridades. Às vezes o empreendedor ele está passando por alguma outra coisa que ele está priorizando sim. mais e ele não olha que ele precisa de uma consultoria, de um treinamento, de um processo de gestão, de um processo de marca, que aí ele vai procrastinando. Aí ele vai falando, mas já não tá vendendo mesmo? Se eu investir isso aqui e não voltar? Se eu Sim, fizer isso sim. aqui e não tiver resultado? Isso, é E isso aí mesmo. ele começa a entrar num ciclo de descrédito dele mesmo. Sim, a Por quê? Não síndrome do tem impostor. nada Sim, que destrua mais uma pessoa do que fazer alguma coisa que não vende. Aí sim. a pessoa vai lá, melhora o produto. Aí às vezes ela tá E é focando bom, o produto é bom. focando no produto, aí ela vai e fala assim, não. Aí ela entra, mas meu problema é o preço. Eu Sim, preciso vender mais barato. isso. Aí ela começa a perder essa margem, Sim, aí ela quebra. sim. Então, assim, hoje eu não vejo que, pelo menos dentro da minha experiência, que o orgulho e o ego seja o principal. Hoje eu vejo a falta de priorização naquilo que falta no negócio dela. Falta de olhar e falar assim, ó, aqui eu tenho que pegar minha mochilinha, né, e Sim. assumir que eu não sei gerir, que eu não sei empreender e que eu sou uma excelente empreendedora na minha área de Mas especialidade. é por isso que eu fiz a pergunta, se é ignorância ou orgulho, porque É, alguma coisa tem que ser. sim. E aí, óbvio, que esse tema eu já debati aqui, inclusive dentro desse espaço que a gente está, a virada de chave é 2016, eu, dono majoritário do negócio, Juliana sócia, mas indiscutivelmente eu tenho capacidade para vender comercial. E Aham. aí eu falei de multinacionais que a gente atende, começou a atender lá atrás, eu não tinha capacidade nenhuma de entregar aqueles projetos. E aí, em 2016, eu cheguei pra Juliana, pedi desculpa, até chorando, porque ela literalmente falou: olha, as coisas erradas que você está fazendo, não é que vai falir o nosso negócio, e até eu sei que você já teve outros negócios, você vai ter outro negócio, você vai me perder. Aí eu, como assim? Eu falei, não, porque eu tô perdendo confiança já no homem e no marido. E aí eu não consigo mais ver você errando as mesmas coisas. Então ali eu tive que passar por cima do orgulho e por mais que eu era dono da empresa, eu não consigo mais levar para onde eu quero que ela vá. E aí a Exato. Juliana assumiu, e aí veio mais clientes, aí mudou a nossa vida. Mas assim, não era ignorância, porque eu sabia onde eu estava Entendi. errando, eu sabia das Entendi. péssimas decisões. E o que eu vejo de alguns amigos, de algumas situações, inclusive essa menina, eu conversei com ela indo comer lá, ó, ela falou que era a última semana dela, e eu fiz essa pergunta na época, eu nem tinha essa noção ainda de mentoria, de consultoria. Uhum. Falei, tá, mas não tem ninguém te ajudando aqui, porque, sei lá, pegou rescisão e abriu o próprio negócio. E tem isso, essa aversão de sócio Tem. também. E é um perigo, às vezes, porque você literalmente tá sozinho. Ela falou, não, ninguém me ajuda, é só eu que tô me virando. Então, assim, porque você pode até tentar me mostrar a terceira via, mas de tudo que eu já discuti, eu conheço, ignorância, que até tá na Bíblia, é uma bênção, né? Até os ignorantes entrarão no céu. Às vezes é isso mesmo, você não tem noção nenhuma daquilo. Você, que nem o do Entendi. bolo que você tá falando aí, faz sentido, porque aprendeu com a tia, com a mãe, com a avó, e é boleira. E aí a gente tá falando de uma coisa que já é fora da curva dela, Não, mas né? aí eu tô falando mesmo daquela que investe, que ela aprende um ofício novo. Então vamos supor, eu trabalhava aqui numa multinacional e aí eu resolvi ser confeiteira porque eu tenho uma aptidão pra cozinha. Aí eu vou Que lá, tem eu cases em invisto. Campinas, né? Tem cases em Campinas Tem, disso. tem. Então eu vou lá e eu invisto em cursos da minha área de confeitaria. E Que é não normal. que é normal, entende? E aí você começa a investir desse lado, só que é um Y, né? Do mesmo lado que você investe na sua especialidade, você precisa investir no empreendedorismo e gestão. Porque senão você nunca vai conseguir fazer com que o seu produto incrível que você está se especializando é muito, muito, Mas como é o você que eu acha o mais quê? Você acha que encontro. alguns exemplos de coisas que não deram certo, você acha que daí perdeu o timing? Você acha que foi muito, eu até entendo falando em Y, né? Falando em, às vezes, desenvolvimento técnico, que o caso da confeiteira, ela tá indo Sim, mais pro técnico. E ela exato. perde algumas habilidades ali de gestão, de comunicação, de marca. E aí você acha que na hora que esse Y se quebra, você acha que às vezes não tem mais tempo de voltar? Ou seja, Eu sempre acho que tem. Eu sempre acho que tem. Eu não costumo dizer que um negócio não tem solução. Não tem solução ou que a pessoa deve desistir quando ela não quer mais fazer aquilo, quando aquilo não faz mais sentido para a vida dela.
Enquanto fizer sentido para a vida dela, ela pode quebrar e abrir o mesmo negócio e dar certo e fazer tudo diferente. Sim. Então, hoje, né, até se alguém estiver ouvindo a gente estiver nessa situação, eu penso muito nisso. Não tem, o problema é o meu negócio, o problema é o segmento, o problema é o produto. Não é, sim, o problema é você. Sim. Quando a gente se desenvolve, a gente faz qualquer negócio dar certo. Então, hoje eu tenho consciência plena que eu poderia ser mentora de negócio, como eu sou hoje, mas eu poderia abrir uma loja de roupa que teria o mesmo sucesso. Sim. É só escolher o que você quer fazer. Então, na hora que a pessoa entende isso aqui dentro, primeiro, aí ela tem as ferramentas adequadas, porque também acho que um paradigma que a gente tem que quebrar, que existe muito no empreendedorismo, porque você tem que ter força de vontade. Aí você vai. Você vai na força de vontade, você atinge o resultado aqui, com esforço aqui. Só tá puxando carga. Exato. Aí, na hora que você entende a estratégia, e aí sim, eu sou obrigada a concordar com você que aí a pessoa precisa trabalhar essa humildade mesmo de falar assim, não, beleza, então eu vou precisar aprender algo novo, porque as pessoas têm esse negócio de, hoje em dia, o conhecimento tá tudo muito disponível, tá tudo muito acessível. Sim. Mas isso daí eu já sei. Isso daí eu ouvi o fulano falar, o ciclano falar, eu ouvi lá no podcast, né, do Thiago. Só que, se você ouviu, você não sabe. Você só sabe quando você aplica isso no seu negócio. Aí é aquela famosa obesidade de conhecimento. Exato. Você tem muito conhecimento, aquele peso... Aí, a partir do momento que você não aplicou aquilo, não validou aquilo, não serve pra nada. Não serve pra nada. Então, assim, ok. Que é uma dificuldade. Você acha que é uma dificuldade de, olhando suas mentoradas, você sente uma dificuldade de execução por algumas coisas? Sim. Não faz. E você sabe que aquilo vai dar certo, pela sua experiência. Você tem que, às vezes, até brigar com uma mentorada, mas você não fez hoje, ainda. O que eu faço? Eu puxo a minha responsabilidade como mentora de entrega de experiência do cliente do que eu busco. Sim. E eu eu fiz muitos testes. Então, eu comecei dando mentoria individual, 100% ali na raça, né, no offline. E aí, hoje, eu tenho uma estrutura que ela é híbrida. Ela é 50% com plataforma online, porque também isso é outra coisa. A pessoa vai lá, grava o curso, vende, fala, tá aqui, é só você ir lá e aplicar. Sim. Só que você tem a confeiteira, você tem a loja de roupas, tem o salão de beleza, tudo a mesma turma. Sim. E aí eu criei esse processo que eu chamo que é a prova de procrastinação, que na verdade é um programa de aceleração. Então são 6 semanas onde eu passo tarefas específicas e cirúrgicas. Eu falo, olha, na semana que vem você me volta com isso aqui feito. Ela tem essa base de aulas, tem um plano de aceleração, então ela sai de lá com o plano feito. Agora, ela tem que executar. Aquele famoso, 50% é meu, 50%. E aí, toda vez, eu também passo por processo de mentoria, onde eu contrato mentores, né, pra mim, pra me especializar, pra crescer. Hoje eu tava lá, não é um hábito, tá? Mas hoje eu tava lá às 5 horas da manhã estudando. Sim. Porque eu vou precisar cumprir esse range aqui, se eu quero crescer, se eu quero aprender mais, em alguma hora do dia que não coube em outro horário. Às vezes a pessoa, ela se conforma com aquele senso comum de, a vida tá corrida, não dá tempo, como que eu vou fazer isso? Aí eu penso, quanto tá doendo não faturar o que você deseja? Sim. Essa é a medida que você deve parar e falar assim, não, então eu tenho que executar isso aqui. Sim. E aí, por isso que eu acho que sair dessa linha e trazer hoje para processos mais práticos, assim como você tem o seu método também, de forma mais específica e que mostre, clarifique mais isso para o empreendedor, é a virada. Eu falei de humildade porque lá no primeiro episódio eu já falei disso, eu carrego isso há muito tempo porque é a minha história. E eu falo de um tripé de sucesso, o primeiro é a humildade. Pra tudo, assim, né? Entender que... Inclusive, eu resumo humildade, tem várias coisas, como ética aqui nesse escritório, que dá pra você explanar de várias maneiras, e a gente tenta sempre simplificar pra não dar margem de discussão, né? Então, só na ética é fazer o que é certo, não o que é fácil. Exato. É isso, o que você tá fazendo é certo? Não é fácil, então toma cuidado. E humildade, não sou melhor que ninguém, e eu também preciso de ajuda. Uma pessoa humilde... Dá pra ficar 1 hora falando só de humildade. Mas humildade. Não sou melhor que ninguém e eu também preciso de ajuda. Segundo, que aí mora um buraco gigantesco, autoconhecimento. Eu fui começar com esse autoconhecimento em 2015. Então você vê que o que aconteceu em 2016 já era 1 ano que eu estava me autoconhecendo e aí eu falei, não vai mesmo. Ou seja, a humildade teve que entrar em mim, eu tive que ser humilde. Porque quanto mais aumenta o seu autoconhecimento...
A sua percepção, inclusive, de quem está à sua volta também melhora muito. Muito. Só que o que eu percebo, conversando com alguns amigos empreendedores que pedem ajuda, eles confundem autoconhecimento como, auto sou eu, óbvio que eu me conheço. E aí, eu medito, eu faço, sei lá, Tai Chi Chuan, yoga. E não é, autoconhecimento Não. exige investimento. Você tem que Exato. pagar profissionais, você tem que passar por psicanálise, terapia, coaching. E aí eu vejo que tem um negócio de, eu não vou gastar com isso, eu não preciso com isso. Mas lembre-se do tripé, o primeiro é humildade. Não tem humildade, hoje eu passo, toda quinta-feira, amanhã tem minha sessão de psicanálise. Eu também tenho toda quarta de manhã, é sagrado minha terapia. Mas tem que pagar, não é Tem de que graça. pagar, não é? Então, ou seja, e o último do tripé do sucesso, olhando o empreendedor, tá? Ele teve humildade, ele buscou autoconhecimento. O último, nível de consciência. Aumenta drasticamente. Ele começa a entender e às vezes até prever situações, porque ele tem uma humildade, ele tem um autoconhecimento muito grande, ele entende até onde ele vai, aonde o outro não vai, quem ele pede ajuda, quem ele não pede. Uma frase, né, que nem precisa soltar esse corte, né, Alex? Porque, pô, já foi umas 15 vezes pro Thiago Oliveira, né? Que eu vou ver hoje, inclusive, nesse evento. Que é meu mentor. Ele fala, pessoas de sucesso pedem ajuda. E ele Sim. faz mentoria em um grupo, tem vários bilionários. E ele fala, cara, o meu sócio aqui, bilionário, ele tá falando com outro bilionário lá. Aham. Então, assim, a gente tá dizendo que um bilionário tá pedindo ajuda. E você que tem uma marca de roupa, você que tem um negócio de semijoias. Você sobe na sua caixinha de fósforo e não quer ajuda. Mas é bem isso. Então, você vê que esse tripé eu carrego comigo e, não, preciso buscar mais autoconhecimento. Sim. Não, eu não tô sendo humilde, porque eu vejo que meu nível de consciência não tá atingindo aquilo. Então, eu vejo, assim, empreendedores que têm potencial, produto bom, conhecimento técnico, mas às vezes falta ali um pouquinho de humildade para buscar ajuda, e aí melhora o seu autoconhecimento. E aí eu vi vários negócios quebrarem, eu, inclusive, né? Eu já tive 6 negócios ao todo. Alguns não existem mais porque eu não tinha autoconhecimento, porque eu ficava brigando e querendo fazer coisas que não cabiam a mim. E aí a Juliana, como sócia, e ela é muito mais sábia, né? Tem uma coisa analítica e ela sempre pontuou, ela nunca tentou fazer o que não é dela. Ela nunca, não, deixa que eu enfrento isso, deixa que eu faço isso. E aquilo sempre me intrigou. E eu percebo isso, que muitos empreendedores, negócios assim, fenomenais, só que nem você falou, às vezes estão numa curva muito técnica, então Exato. eu vou buscar mais cursos, não, agora preciso de inglês fluente, não, agora preciso aprender negócio de tecnologia nova, agora... Começou a inteligência artificial e aí o povo já estoura de vender cursos, como usar a inteligência artificial a favor do seu negócio, e aí vai pagando aquilo. Só que quando você faz uma pergunta que é muito simples, só que a resposta tende a ser muito complexa quando o autoconhecimento é alto. É bom você por quem é você. E a pessoa geralmente ela vai dizer o que ela é formada, a profissão dela. Eu sou jornalista, eu sou engenheiro. Aí eu sou isso. Então, quando eu quero conhecer alguém, eu faço essa pergunta. E ali eu já sei o nível de conhecimento. Ele não consegue se encaixar. Ele na sociedade, ele como homem na sociedade, ou mulher, como pai, mãe, filho, as obrigações. O que é você fica muito... O que eu estudei na vida, o que eu faço hoje na vida. Da profissão, né? E sabe que você falou essa questão do autoconhecimento? Tem 2 pontos que eu queria trazer relacionados a isso. Um é muito objetivo e simples. Porque quando você se conhece, né? Essa busca nunca chega ao fim, né? Mas quando você está nessa jornada, você para de olhar para o lado. Sim. Você para de se incomodar com o seu concorrente, você para de se incomodar. Incomodar com a pessoa que tá fazendo Você fala. parecido. Você vai atingindo uma paz que você olha só pro seu processo. Sim. E você busca ser melhor que você mesmo. E Sim. aí puxa o segundo ponto que eu queria trazer disso. Eu acredito num processo de melhoria contínua. Sim. Então, eu falo muito isso no meu método, né, para todo mundo. Eu acredito em ajustes de 2 milímetros. Sim. Então, todos os dias, sem exceção, eu tô com a Vanessa, que é meu braço direito, né? Eu falo que ela vai direto pro céu, só Sim. de me aguentar todo Olha aqui, dia. olha Beijo, Vanessa. Eu falo, Van, o que a gente pode melhorar nisso aqui? Mas não é Sim. o que a gente pode no aberto. É assim, Van, eu tô olhando isso aqui, esse sistema, sim. a gente pode buscar um sistema melhor. Essa turma que a gente vai lançar agora eu vou lançar um processo. Então, quem me acompanha sabe que o tempo Sim. todo eu tô melhorando não só os meus produtos, mas me melhorando, porque eu tô investindo. Se você tiver que escolher, eu invisto numa habilidade técnica ou pessoal?
invista na pessoal primeiro. Mas não é o padrão. Não, ninguém Não é padrão. ninguém escolhe. Porque, inclusive, o termo investimento no técnico funciona. Funciona, é culturalmente. respeitado, Exatamente. né? Agora, você falar que eu vou pagar psicanálise, eu vou pagar terapia, eu vou pagar coaching, você tá gastando dinheiro. E à toa, À né? toa, exatamente. Ah, você vai dar dinheiro pra charlatão, você Mas vai por que naquele... isso? Da onde você acha que sai essa cultura nossa de... Que era assim, que eu já pensei assim lá atrás. Mas assim, a maioria pensa assim. É absurdamente... Você acha, meu pai e minha mãe, eu não tenho faculdade nenhuma. Até eu não me formei em nada. Mas fiz muita coisa, aprendi com muita coisa. Tenho mentores que, sei lá, sentei na mesa com o Flávio Augusto, um bilionário, me cedeu 2 horas e meia do tempo dele, e vira e mexe ele solta o valor da palestra dele, Uhum. 200 mil a hora, aí eu faço os cálculos, porra, o Flávio me deu $500 000, cara. Porra. Mas assim... Que em tempo vale muito mais, né? Mas eu tenho um pai e uma mãe, meu pai é pedreiro, minha mãe foi faxineira por um tempo, hoje vende Natura, Avon, eles vira e mexe e solta. Nossa, filho, mas agora que você tem tempo, tem dinheiro, por que você não se forma em alguma coisa? Aí mas me formar no quê? Não, filho, mas não sei o quê. Porque se eu olhar o valor que eu pago de psicanálise por mês, óbvio que dá pra pagar uma faculdade. Mas aí mas pra quê? O quê? Então, assim, você vê que é cultural mesmo, cultural. assim. É cultural. Eu converso com jovens, bastante jovens, seja lá do meu condomínio ou que estão me seguindo, né? Eu acabo atraindo muito jovem. Eles não têm noção. Então, o investimento deles é isso mesmo. E aí você tem uma geração extremamente fraca, né? Extremamente frágil mentalmente, porque os pais talvez também não perceberam isso e cobram cada vez mais esse Y ir pro lado só técnico. Não, filho, você tem que ser cada vez mais especialista. E eu falo aqui, né, Alex? Eu falo de vez em quando assim, seja na Hochtenburg, na Weldit, qualquer negócio meu. Eu falo, você acha que quando eu vou promover alguém para qualquer cargo, e geralmente promoções, óbvio que tem algumas um viés técnico, mas assim, não é a maioria. A maioria envolve pessoas, liderança, gestão. Você acha que eu vou ver o que se formou ou não se formou? Até porque habilidade você ensina, habilidade técnica Exato, a pessoa aprende exato. em qualquer momento, Exato. né? O grande X, você começa a olhar, eu acho que isso começa na escola. A gente tem filho pequeno, Sim. né? Meus filhos têm 1 ano e 2 meses, Sim. né? A sua tá com Quatro 4, agora, né, né? agora. Sim, Aí a gente vai procurar escola. sim. Tem escola que vende pra você com 1 ano, que ele vai ser bilíngue e não sei o quê. Sim. E tem das 8 às 9 tem balé, das 9 às 10 Sim. tem inglês. Little Angels, tipo assim, sério, você vai cantar música em inglês e você acha que o bebê é bilíngue. Então, é essa valorização desde a escola. Então, Que é um sistema atrasado, né? Mas 100 anos é a mesma coisa. Mas é um sistema que vende. Sim, óbvio. Porque o que um pai quer para um filho? Eu quero que ele tenha um futuro, que ele não dependa de mim, que ele seja uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, para ser bem-sucedida, ele vai ter que ter um bom emprego, né? Aquela mentalidade de antes, a mentalidade fixa. Então, para ele ter um bom emprego, ele precisa de uma boa capacidade técnica. E aí, para ele ter uma boa capacidade técnica, ele tem que estar no melhor colégio quadrado que vai acabar com a cabeça dele, você entendeu? tá falando de 1 ano e 2 meses, que a Júlia entrou com 2, né? Fez 2, entrou na escola. E é bem isso que você falou, né? Aula de música, tá tudo lá. E aí, óbvio que eu não sou escola, eu não faço isso. Eu tenho um trabalho muito mais emocional com ela. Tanto que eu postei ela tirando sangue sábado. Eu fiquei abismado, tanto de adulto comentando assim... Você é doido? Eu tiro sangue deitado pra não desmaiar. Como assim, sua filha? Eu filmei tirando... Eu filmei desde o furando ela. Filmei tudo tirando sangue. Ela não chora. Eu vou dar uma risadinha pro papai, aí ela... Porque só dói pra furar mesmo. Depois não dói mais nada. E eu trabalho mental, porque ela tem uma coisa atlética, né? Vai ser ginasta, ok. Mas pra você ser medalhista olímpica, é cabeça. É a cabeça. Não, quero ser engenheiro, médico, quero ser médico. Vou lidar com morte de uma pessoa, com trauma, com dor de uma pessoa. Cabeça para aguentar aquilo. Exato. Aí eu vejo qualquer coisa, empreendedorismo para mim tá lá no topo, porque o Alex viu eu entrevistando... Com a cabeça muito forte. Não, ele viu eu entrevistando um bilionário e tinha uma pergunta disso pro meu livro, e aí ele fala, cara, tipo, é óbvio que surpreende todo dia, porque e quanto mais você tá lá em cima, os BOs são daquele tamanho. O cara lida com coisas muito grandes, então... para mim, o mais, assim, de cabeça é empreendedorismo, porque é surreal mesmo. Cada dia é uma coisa e bagunça tudo, e tecnologia, agora inteligência artificial, o que eu faço com isso aí? Blockchain. Tava falando em NFT, vou ter que lançar NFT do meu negócio. Loucura. E aí você vê, 1 ano e 2 meses você já vendo isso, e a Júlia entrou com 2, e a gente tá falando que ela vai se formar com 23, 24 anos, depende do curso. Meu, a gente tá falando que são 20, 21 anos
só focando No técnico. no que, no final, vai cair para remédio, tarja preta para dormir, para ter energia, para sair da depressão. E aí eu falo, gente... Uma autocobrança num looping, né? E aí eu tava falando desse lance da escola, por quê? Porque aí é você buscar quais são os ambientes que você proporciona Sim. pro seu filho brincar. Sim, Pro seu filho. Porque assim, por mais que a gente queira estar full time com eles, a gente divide a criação sim. dessa Não criança tem com a como ser 100%, escola, sim. com os ambientes que você frequenta. Sim. Então, na hora que você entra nessa seara, por exemplo, né, que foge até um pouco da seara empreendedora, mas entra na Sim. linha da formação do ser humano, se você escolhe uma escola que prioriza o comportamento e o emocional da criança, você está formando a mentalidade dela. Né? Na hora que você, como pai e mãe, aí lembra da linha, eu não sei nada sobre ser mãe. Tô lendo um monte de livro, fazendo um monte de curso. Poxa, Tainá, mas aí além do tanto de curso que você faz para negócio, você também tem que estudar para ser mãe, para entender sobre PNL, sobre todas as coisas. Então, eu acho que é muito sobre isso. É sobre quem você decide ser na vida. Sim. Aí isso que você decide ser na vida vai transbordar para sua maternidade, para sua paternidade, vai transbordar para o seu negócio, vai transbordar para o negócio que você ainda nem abriu, para ideia que você ainda nem teve. Sim. E assim ele reverbera. Agora, se você tiver a mentalidade fixa na CLT, por exemplo, e achar que empreender é o caminho, mas você continuar com essa mentalidade fixa da técnica, tem que dar certo assim, porque eu sou topíssima e não preciso aprender com ninguém, nada nunca, você pode ver, quanto mais dinheiro eu ganho, mais caro eu pago pra aprender mais. Porque eu entendo que, cara, eu não sei nada. Toda essa experiência que eu falo que hoje o meu trabalho, inclusive, é me capacitar para poder proporcionar para quem tá comigo, né, para coisas maiores. Hoje no meu Mastermind eu tava lá estudando e mandando áudio para as meninas, vou começar a fazer aqui um exercício de teste assim no meu negócio, vamos acompanhar todo mundo comigo, vocês vão fazendo juntos e eu já vou aqui mentorando de um lado, sendo aluna de um lado e sendo mentora do outro. Então eu acho que isso é a riqueza, você ter essa clareza de falar assim, tá, o que eu vou focar agora? Que eu preciso, então, contratar uma consultoria financeira para o meu negócio? Eu preciso melhorar as vendas? Olha só como o tripé encaixa em tudo. O que você está falando, você, só pelo jeito que você fala, demonstra humildade, demonstra que você tem autoconhecimento e o seu nível de consciência é muito alto. Por isso você tem essa clareza. E aí o jovem, óbvio que o jovem é muito difícil ser humilde, muito difícil. Eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho um primo. Eu tenho um funcionário. É muito difícil. Até tem alguns, mas assim é muito pequeno. E aí ele não tem humildade. Dificilmente você vai ver um jovem de 18 a 20 e poucos anos, época de faculdade, ele não vai buscar autoconhecimento. Ele não vai, ou ele trabalhar para pagar aquilo, ou porque já está corrido, porque estuda e trabalha junto. E aí o nível de consciência dele é baixo. E aí entra outras coisas, né? A gente casado, aí tem filhos, é outro nível de consciência quando envolve o legado, as sementes que você colocou no mundo. Então, para onde nossos filhos vão tem a ver com a gente. Aí é outro nível de consciência. Então, você demonstra esse tripé. E aí, e até fica como dica mesmo, né? Para você olhar para suas mentoradas e ver exatamente isso. Porque às vezes tá tudo lá. Você tem certeza que ela aplicando aquilo tá tudo certo. Mas às vezes você tem que puxar o tapetinho dela, a caixinha de fósforo dela e falar, olha, eu gostaria que não só essa mentoria, mas que você buscasse um profissional disso ou um profissional daquilo. Mas, Thiago, eu falo isso todo dia. As meninas brincam que dentro desse pilar do Você Empreendedora, é um pilar que eu falo basicamente, tá? Por cima ali. Falo de imagem pessoal, que eu tenho formação em consultoria de imagem. Eu falo sobre gestão do tempo e produtividade, que eu me especializei nisso também. Eu falo en passant sobre finanças, para dar uma visão de que se tem um problema ali, ela precisa buscar ajuda. Falo sobre bem-estar e conexão, bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar de conexão com uma força maior que você acredite, independente de qual for a sua religião. E ali, nesse processo, eu mapeio exatamente isso. E semana passada eu tive uma mentoria, inclusive, que a gente chegou a essa conclusão. Olha, então, você precisa cuidar mais de você, você precisa de mais tempo para você. O que você gosta? Fixar um horário no salão toda semana? Ou é fazer alguma coisa com as suas amigas semanalmente para você se sentir viva de novo?
você precisa buscar uma terapia. Então, isso é muito importante. E aí as pessoas acham que é loucura quando eu falo disso. Sim. Ah, não, mas peraí. Eu vim numa reunião de negócio, a pessoa vai me mandar pra terapia, Sim, né? sim. Porque a verdade é uma só. Toda semana, quando eu sento ali na minha terapia, eu trago, né, ali as questões da semana e eu me coloco aberta para entender, assim, o que é que está acontecendo nessa situação que eu não estou enxergando ou que estou pintando de uma forma que não existe. Sim. Porque esse é o grande X, a Sim. nossa visão de mundo, o jeito como a gente está no mundo, a gente cria histórias dentro da nossa cabeça e a gente Sim. pira sozinho. Oh, é isso mesmo. Né? Sim. Então, assim, a gente... por que a terapia é importante se eu não tô depressiva, se eu não tô Sim. extremamente, né, no ápice ali? Sim. As pessoas esperam o burnout, esperam a... Eu falo porque eu tive, né, e fui Sim, buscar sim. ajuda depois disso, lá atrás, né? Então, quando a gente entende esse processo, você fala assim, meu, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é o meu alicerce, isso aqui é a minha Sim, base. Exato. Se essa base estiver forte, você aguenta o tranco de qualquer coisa. Exato. A gente tem até uma tendência, eu tô passando por isso agora, mas eu nunca tive uma tendência técnica, você falou, a gente tá falando de emagrecer, de estética, porque, como você falou, a imagem vende, o mundo, e aí o que tá no Instagram, nas revistas. Então você tem uma tendência normal a buscar até uma saúde física melhor. Sim. Mas a mental ainda entra como, não, pra quê? Não, não preciso. Só que detalhe, eu escuto isso de pessoas que tomam remédio pra dormir. Não, mas isso não tem nada a ver, eu tomo remédio pra dormir, o que tem a ver eu fazer terapia? Aí eu falo assim, mas eu sempre dormi bem, mas você acha normal ter que tomar remédio pra dormir? Não faz sentido, por que você não tá dormindo? O que tá carregando sua cabeça? Sim. Então as pessoas, você vê que tem uma ilusão, tem um. Por isso que eu falo de ignorância, ou é um ou outro. Fazer uma terceira via, eu tenho dificuldade de mudar. Minha mulher fala, Sim. nossa, você fala uma coisa de manhã e à tarde muda. Eu falei, não, porque essa era do isso aqui é pedra, não é madeira, do Tiago acabou. Então, Sim. se eu tô falando algo e alguém me mostra uma outra via e eu não tenho dificuldade nenhuma de mudar. Sim, E eu aquilo falei faz aquilo, eu sentido. falo, não, eu falei aquilo, mas agora eu não tô falando mais. Então, eu falava, sei lá, anos atrás que, sou gordinho mesmo, sempre ganhei, vivi, venci na vida com o meu intelecto e é isso. E hoje eu posto coisas falando, se eu não... eu posso falar pra câmera, porque quem vê todo o capítulo, eu sei que tem pessoas que comentam sempre. Hoje eu posto, eu tenho um post, eu tenho um stories que eu fiz lá, eu falei, até o final do ano eu vou meter o shape de gladiador. E se eu não meter o shape, eu não me chamo Thiago Hungria. Pode tirar print aí. Então, assim, porra, você viu o que eu falava 2, 3 anos atrás, e agora eu tô falando isso porque é óbvio, porque eu enxerguei exatamente o que você falou. Se eu quero ir para um novo patamar e eu venci tantas coisas, pô, sou pai, marido, viajei, realizei todos os sonhos, conheci tudo que eu queria, morei onde eu queria, mas a imagem vende, não adianta. Eu preciso mostrar que faltava isso pra mim vencer. E eu fico postando, eu faço essa fantasia de Mario Bros, gordinho, e aí eu falo, Mario Bros nunca mais. Mas eu era o shape do Mario Bros. Então, assim, hoje eu entendo. Hoje, assim, não tem nenhum investimento melhor pra mim do que autoconhecimento, do que fortalecer a cabeça, porque eu tô mirando novas coisas, tá, mas se der certo, a maior cobrança, o desafio é maior, inveja é maior, pancada é maior, vem mais hater, vixe, por aí vai. Exato. E as pessoas ainda têm esse, não sei se é trauma ou esse tabu, né? Eu acho, e sabe que quando as pessoas falam, né? Uma vez eu ouvi isso e eu e meu marido, a gente repete isso frequentemente um pro outro. Quando a gente fala que é caro investir em saúde mental, um fala pro outro assim, caro é remédio. Sim. Porque na hora que você tem um problema, e eu tive um episódio muito grave de crise de ansiedade, que eu trato, Sim. inclusive, até hoje, se eu não tiver ali a minha saúde mental equilibrada, primeiro, Sim. você não opera mais. Então, você deixa de faturar tudo que você fatura. Ah, sim, óbvio. Você tem que tomar um monte de remédio, não só para dormir, mas para se equilibrar e tudo. Sim. E aí você vai falar que não faz sentido você buscar uma alimentação e Sim. exercícios, né? Então, assim, dentro disso, eu já tive uma vida onde eu tinha hábitos absolutamente regrados Sim. ali de saúde. E eu sei exatamente quais eram os resultados que eu tinha naquele contexto, né? Agora, pós-maternidade, né? Eu tô aqui também retomando meu compromisso, né? Então, vou voltar Não a é fácil, treinar, vou fazer todo esse processo, mas a mentalidade, né? A saúde mental, eu nunca deixei. Sim. Então, isso é um processo que a gente tem que ter muito claro.
e entender até onde você pode ir. Eu acho que nada você pode... eu acho que ninguém tem o direito de falar sobre nada. Ah, isso aí não precisa, isso aí é balela. Sim. Porque se existe, e a questão é, quanto mais fundo você vai, mais você descobre que você pode ir. Sim. Né? Então, se você tá lá, aí toda semana você faz a sua terapia. Aí você entende que você, tendo hábitos saudáveis, você também melhora a sua performance. Você vai Sim. buscando cada vez Sim. mais aquilo. Não tem assim, eu fiz terapia ali 2 meses e acabou e resolveu e pronto. É que aí tem um outro X aí, né? Que a gente, culturalmente falando, e sempre entra esse tema no meio, culturalmente a gente é uma cultura do vitimismo, do coitadismo, então, às vezes é conveniente, né? Eu tenho amigos, tive algumas amigas que tinham algum benefício, alguma pensão, sei lá, pai militar, eu já tive algumas situações. Então, era cômodo, às vezes, ficar dentro de algumas bolhas, Sim. porque quando você estoura aquilo, você tem que enfrentar, tem que ter coragem, tem que ter força. Você está assumindo, que nem eu falei isso que nem minha esposa fala, você é louco, você posta, jamais vou postar eu, gordona, aí você põe você gordão desse jeito, faz eu passar vergonha. Porque eu já venci tanta coisa, já passei por tanta coisa que, tipo, é ridículo. Ah, vai dar risada da minha foto antiga? Pode dar. E Só quem que, você é hoje, né? Só que pra onde eu tô indo, que eu não cheguei ainda, por que que a convicção é muito grande? Porque eu já venci tanta coisa aí, não sou eu que como, não sou eu que treino. Eu tenho festa hoje, vai ter jantar hoje. Eu vou olhar o que tem ali, a proteína, eu sei o que eu tenho que comer. Meu, em 4 meses, que deu menos 24 quilos, uns 4 aniversários, churrascaria. Eu fui em pizzaria, que um amigo meu me chamou porque ia me dar o convite de casamento dele. Peguei prato kids, arroz, feijão e carne. Não comi pizza. Então, assim, eu tenho certeza absoluta. Quem me conhece é óbvio que não duvida, né? Tem uns amigos tontos que, você é louco falar uma coisa dessa. Mas porque o meu autoconhecimento é tão grande, a minha humildade é tão grande que eu já tenho as pessoas à minha volta. Eu já tenho, pode parecer loucura, mas eu tenho 2 médicos, 2 nutricionistas, Não é um loucura. personal, porque cada um me ajuda de um lado, cada um faz... Aí tem o psicanalista, que também participa, me ajuda nessa meta, porque para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar, não tem como ser o Mário Bros. Infelizmente, uma transformação muito legal que eu vi do Whindersson Nunes, assim, o menino gordinho, comediante, meteu o shape boxeador. Aí eu falei, pô, e eu cresci vendo meu pai treinar boxe. Até falei, acho que eu vou voltar a lutar boxe, não sei o quê. Porque é isso, né? Chega uma hora que... O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E aí você vê a Júlia crescendo. Não tem como eu inspirar minha filha com intelecto. É muito doido isso. Mas nessa idade de energia, e eu tava, óbvio, muito acima do peso... E eu falava, cara, você vê que a Júlia não tá se conectando comigo, porque eu não tô tendo essa energia. Hoje, o Alex vê isso, acompanha bem, né, Alex? Ela vai pra academia todo dia comigo. Fica lá, pulando, mexendo. Gastando energia, Fica né? no jump, fica no jump, pulando. Todo mundo fala, mas ela faz alguma coisa? Eu falei, não, mas ela não precisa fazer. Porque você vê que conectou, porque aí a mãe, óbvio, a parte feminina, a beleza, você vê que conectou certo com a mãe e é isso mesmo. Mas o pai, o homem... não vai conectar com nada feminino. E se eu tô gordão acima do peso, não vai se conectar também com força, com virilidade. Sim. E aí ela começou a ver em 4 meses, é surreal, assim, a conexão que eu tive com a Júlia, que eu tô tendo com a Júlia. Então você vê que nada é aleatório. Quando você tem humildade, quando você tem autoconhecimento. Hoje eu até postei um negócio, até apaguei, porque era uma zoeira, um meme, falando que o único risco que eu corro de meter o shape é perder a humildade, né? É me achar muito gostoso. Aí eu apaguei. Porque eu falei, o povo vai levar para outro lado isso. Mas é um risco, né? Pode ser que eu perca a humildade, né? Sou muito modesto. Mas é um desafio, eu já venci vários, assim. Fui para os Estados Unidos a primeira vez sem inglês, e aí a minha esposa fala, é a Ju, mas ela falou, eu te conheço, eu não vou... Você acha que eu vou ser sua tradutora? Eu falei para você se preparar. Se vira. Só vergonha, assim, só risada. E passei por isso, e depois fui no ano seguinte, aí já fui bem melhor, e estudei por conta. Eu já venci tanta coisa, tipo assim, você tem que se orgulhar, porque isso ainda que eu tô agora, essa nova meta, é muito difícil. Que nem a gente completou 11 anos de casado. Você tem que comemorar já o primeiro ano, porque eu tô vendo aí artista famoso, o povo 6 meses de casado. Um mês, 2 meses. Né? Aí vem filho, é um outro desafio. É. E você aí com gêmeos, nossa, é muito mais desafiante. E aí, vários casamentos acabam quando vem filho. Nossa, e aí muito. você fala, gente, então assim, ou a mulher, a minha esposa, você falou de perder peso, mas não adianta, tá amamentando, tem a fase da mulher, nem dá pra pensar nisso, tem que pensar nos filhos. A Juliana se dedicou 100%, a Júlia amamentou, o que comia, o que não comia, pra não dar cólica, tem todas essas coisas.
A Júlia, naturalmente, no 15º mês, não quis mais. Assim, pum, 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 parou. Aí ela começou a focar. E aí ela foi, perdeu, ficou esbelta, perdeu a mais do que tinha engordado na gravidez. E eu lá, Mário Bros. E aí, do tipo assim, termina casamento por isso também. Sim. O homem ou a mulher fica muito bonito, muito sarado. O outro muito depressivo, inseguro. Você conhece a teoria do elástico, né? Não. Não. A teoria é bem de desenvolvimento pessoal mesmo, assim. Você tem um elástico aqui. As duas pessoas, né? Sim. Em qualquer relacionamento, seja de Sim. sócio, de casamento. Você começa a crescer, crescer, crescer. Você vai se desenvolvendo, você vai buscando ferramentas, vai buscando tudo. E tem um elástico que une vocês dois. Ou você puxa essa pessoa pra cima pra ela vir com você, Sim. ou esse elástico se É, rompe. foi o que a Juliana fez comigo. Entendeu? Então, naquele momento, Sim. você teve um impacto emocional tão Sim, forte sim. na sua vida que você falou, eu não quero perder ela, então eu Sim, vou sim. mexer nesse limbo Sim, aqui que eu preciso resolver. Sim, E é sim. muito isso. Hoje, com o Gabriel, a gente tá junto há 17 anos, né? Nossa, Então, a gente tem 7 de casado, 10 de namoro. é bastante tempo. É bastante tempo. E a gente passou por, sei lá, todas as transformações da vida, né? A Sim. gente começou essa jornada juntos, eu tinha 15, ele 17. Então, a gente passou por entrada na faculdade, Sim. saída da faculdade, Trabalho. trabalho, muda de trabalho, faz isso, faz aquilo, casa, tem filho, trabalha em outra cidade, viaja demais. Sim. Tudo que você puder imaginar já aconteceu com a E gente. agora gêmeos. E agora, É. não, amor, acho que 7 anos depois, tá a hora de ter um filho. Não, e a gente aqui, Sim. não, vamos planejar, perfeito, né? Já tomou uma vacina. Eu acho que a gente pode começar a tentar no final do ano. Era Sim. junho, mais ou menos. Eu lembro como se fosse hoje. A gente abriu um vinho pra brindar aquele momento. A gente escreveu na rolha Sim. Maria e Breno. Que a gente sabia que se tivesse uma menina seria Maria, Sim, se tivesse sim, um menino legal. seria... Só que a Sim. gente escreveu E, não ou. Sim. E ali, naquele momento, Veio os dois. um mês depois, E exatamente o nome um é? mês. E o nome é? O nome deles é? Maria e Breno. Legal. Exatamente um mês Sim. depois eu tava grávida. Sim. Então, assim, na hora que a gente decide Sim. colocar Aí uma acabou. coisa. E assim, É eu não isso tava mesmo. É isso mesmo. Então é muito isso. E aí vieram os dois, são as surpresas da vida. Eu falo que no Sim. final das contas, em momento nenhum, assim, eu fiquei surpresa a ponto de falar, nossa, o que eu vou fazer? Eu comemorei muito, porque eu Sim, já aí é queria ter bênção. 2 Não, é filhos. bênção demais. E é isso, aí a Sim. gente. Só que aí é a outra jornada, né? Você Sim. tem filho, você fala, eu não posso. É muito impressionante o quanto as pessoas comentam, nossa, Tainá, depois as crianças, poxa, as crianças estão com 1 ano e 2 meses, né? Sim. O que eu tripliquei meu faturamento no último ano. Sim. O que você fez com 2 filhos? Porque dá uma força pra Sim, você principalmente pra mulher. olhar sim. e você fala assim, eu não posso Sim. procrastinar isso aqui na minha vida, porque eu não Sim. tenho mais esse tempo. Sim. Né? Então É eu isso tenho mesmo. que dividir o meu tempo milimetricamente entre estar com eles, levar na escola, participar, né, das primeiras Sim, palavras, dos primeiros sim. passos, Não, é tudo. surreal. É E isso mesmo. ainda dá conta de ser quem você quer ser. Sim. Porque tem isso, né? Sim. Então, claro, cada mulher tem o seu objetivo ali, né? Dentro do tempo que se propõe. Mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito orientada para o trabalho. Então, eu não me sentiria bem se eu não tivesse Sim. esse tempo de me desenvolver o meu trabalho Sim. em conjunto com a maternidade. Então, é muito louco. A gente quer ser melhor todos os Sim, dias, né? sim. E se não tiver humildade... E aí você falou 17 anos, é legal, porque a pergunta para ir pro final, as duas, né? Na verdade, uma é uma pergunta, outra é um conselho que sempre o convidado, a convidada deixa. Mas primeiro, uma pergunta que eu sempre faço, antigamente você tinha ali curto prazo, 1 ano, médio 5 anos, longo 10. Hoje, depois que a pandemia veio e juntou tudo e acelerou de uma maneira, dá nem pra falar mais o que é médio, o que é longo, porque muda absurdamente rápido tudo e vai mudar cada vez mais. E, então, hoje eu falo pelo menos 5 anos, que também é imprevisível, né? Antigamente a economia andava mais devagar, a evolução mais devagar das coisas, né? Você viu um carro, sei lá, se a gente pegar Civic, você viu o Civic 2006, 2011 era a mesma coisa. Hoje o povo, todo ano quer mudar algum detalhe, porque senão não vende mais o carro, então o farol tem que ser o farol de LED com não sei o quê. Então, 5 anos... não dá nem pra falar que é médio prazo, e pode ser curto prazo, porque pode ser longo, bagunçou muito. Então, o que a Tainá visualiza pensando em pessoal, profissional, 5 anos, assim, o que você se imagina, 2028, o que eu vou estar fazendo, onde eu vou estar, quero ter mais um filho, não quero morar em outro país. Acho que eu tô satisfeita de criança. Mas é legal ter essa visão, porque hoje me Sim. perguntam assim, até o psicanalista me pergunta, objetivo, meta, eu falei, cara, não vou colocar nada,
meu sonho é ter o carro tal, meu sonho é viajar para lugar tal, porque não existe. Se eu colocar hoje, e eu coloco o sonho, porque eu meter o shape, depende só de mim. Ninguém consegue me atrapalhar nisso. Nem, por isso que eu falo, eu não vou te convidar, me fala assim, eu não vou te convidar pro evento tal, porque, eu falei, cara, pode me chamar pra feijoada do seu Rosa, tipo, dá um VIP aí que eu vou, não vou estourar dieta, não vou comer nada errado. Então, mas o meu sonho, meu objetivo é ter a segunda filha. Eu sempre sonhei que eu era pai de 2 meninas, e maior, porque depende da esposa, não adianta eu querer sozinho. Ela tem que querer, né? Tem que tirar o DIU, porque senão não vai nascer nada com o DIU. Mas o meu objetivo é isso. Então, eu tô fazendo tudo que eu posso, melhorando fisicamente, gerando um negócio novo, dando mais tranquilidade, segurança pra ela. Pra ela, não, então vamos, quero ter. Então, se eu pensar em 5 anos, eu quero, independente de faturamento, de empresa, de onde está morando, eu quero chegar daqui 5 anos e ver a Júlia, e vai dar uma briga no nome, né? Porque meu nome é Thiago Fernando. Eu não odeio o Fernando, mas eu queria uma menina chamada Fernanda. E ela escolheu Júlia, no primeiro mês de namoro. Eu não sei pra onde a gente vai, mas se a gente casar, tiver filho, a filha vai ser Júlia. E ela quer Luísa, então não sei. Talvez vai dar briga aí no nome, mas eu vou ganhar porque ela já escolheu um, eu vou acabar eu. Não, agora é minha vez. Você vai usar o seu recurso, né? Mas é legal essa pergunta porque você vê que nada é aleatório. Até, vou meter o shape, porque daí eu vou falar, você não vai resistir, você vai falar, não, eu quero ter uma segunda filha com esse homem. Então, assim, porque o que eu tiver que fazer, seja dinheiro, seja físico, o que eu tiver que fazer, saúde, pra provar que eu posso ter, cuidar, ser um bom pai pra uma segunda filha, porque é outro desafio, você tem 2 de uma vez. É muito desafiante, é diferente. Você dá atenção, educar, meu pai 5, né, eu perdi uma irmã, mas 4, vivo até hoje. É muito diferente. Eu lembro os desafios do meu pai e da minha mãe, é muito... E detalhe, são 3 homens e uma menina. Tem nada a ver um com o outro. Em casa nós somos ao contrário, nós somos em 3 meninas e um menino. E eu tenho certeza que tem nada a ver. Também. Tenho certeza que tem nada a ver. Então, assim, óbvio que eu tenho mais afinidade com uma, mas não tem nada a ver. Então, o que visualiza daqui 5 anos, metas, aonde vai estar, e depois já emenda um conselho. O legal do conselho, às vezes, é olhando para a câmera. Os 5 anos pode falar comigo. Conselho, olhando para empreendedoras, pode falar para o seu público-alvo mesmo, porque isso depois gera um corte legal. Então, um conselho que quem está passando por algo, alguma coisa que você desperte para ajudar mesmo, aquele conselho que ajuda. Bom, eu sempre falo, eu trabalho muito com meta de 5 anos também. Legal. Eu falo que quando a gente desenha com clareza o que a gente quer em 5 anos, geralmente a gente atinge em 2, ou antes. Ó a Fernandinha, vai vir aí 2 com anos. certeza. Porque se você vê a virada, assim, tudo o que era a minha vida 5 anos atrás, se você vê o que era a minha vida 1 ano atrás, 2 anos atrás, era tipo de ponta cabeça. Então você vê, há 2 anos atrás eu não pensava em ter filhos naquele ano. Sim. Eu já tinha parido 2, entendeu? Sim. Então, mas são coisas que eu sempre falava que com 32 ali, eu queria ter 2 filhos. Sim. E meus filhos nasceram 10 dias depois de eu fazer 32. Sim, Então, assim, mágico. a nossa mente, ela é muito mágica. Sim. Hoje, eu posso dizer, assim, que eu sou uma mulher plenamente realizada, sabe? Dentro do meu negócio, com as crianças, com a minha família. Eu sinto que faltava mesmo algo, sabe? Foi naquele momento que eu olhei e falei assim, não tá fazendo mais sentido pra mim o meu dia a dia sem construir uma família. Sim. E aí foi quando a gente decidiu ter as crianças. Então, hoje, nos meus planos atuais, não está o terceiro. Sim. Mas aquilo, né? Nunca diga nunca, sim. como diz meu marido, que tá na campanha aí do... Sim. Então, mas a Tainá de 5 anos, hoje eu realmente quero melhorar a minha qualidade de vida, cuidar da minha saúde também, né? Então, buscar realmente voltar treino, dieta. Hoje eu já tô fazendo esse acompanhamento, então é uma retomada ali. E além dessa parte de desenvolvimento que nunca termina, escalar o meu método, né? Então, hoje, esse programa de aceleração, ele foi formatado para ser escalado. Sim, isso. Então, dentro disso, o meu objetivo maior é que, realmente, a gente consiga atingir o maior número de empreendedoras, o maior número de mulheres no Brasil e no mundo, né? Porque hoje eu tenho aluno em Portugal, nos Estados Unidos, no México, não tem limite, fronteira, não tem né? limite. Então, dentro disso, esse é o meu maior objetivo, ajudar o maior número de mulheres que eu conseguir, né, enquanto eu viver, a provar para elas mesmas que elas podem mais. E quando eu penso que existe uma mulher no mundo que tá ali dentro da sua casa, se sentindo perdida, não sabendo para que lado olhar, com todas as tarefas e demandas, mas se ela tem uma semente no coração dela, essa semente ela só precisa de uma estratégia para fazer aquilo acontecer. E aí o meu conselho é justamente esse.
olhe pra você e entenda se aquilo que você ama de verdade, se aquilo que você quer fazer acontecer no seu negócio não tá acontecendo, é porque você precisa aprender alguma coisa. Apenas pare e entenda quem vai te ensinar o caminho mais rápido pra chegar onde você quer, que a sua vida vai mudar. Ó, essa foi Tainá Rubo, foi um papo que todo episódio vira para um outro lado, nunca vai o tema 100%, e a ideia, o legal do podcast é isso. E eu sei que eu falei no outro que seria o meu pai, mas mesmo sendo pedreirão, deu uma regada na câmera aí, mas ele falou que o próximo ele vai gravar, né? Confirmou, né, Alex? Falou que ele vai aceitar o desafio, porque também é difícil, dá para entender, alguém de 61 anos, não tem esse mundo, e eu não sei o que ele acha que vai acontecer, né? Tipo, vai pegar fogo no pé dele aí embaixo, mas eu quero trazer meu pai até para mostrar esses valores que eu fui educado, criado, porque mesmo sendo um pedreiro, ele me ensinou coisas que, infelizmente, o mundo hoje está deturpando aí. E, então foi muito legal o bate-papo com a Tainá. Eu agradeço, porque como você falou, tem gêmeos, né? E são muito novinhos ainda. E eu torço muito por você aí. Eu tenho certeza que a gente vai se ajudar muito, ainda vai crescer muito, porque é isso que constrói um futuro melhor, principalmente para os nossos filhos. Com É certeza. essa união de experiências, de reflexão, de um ajudar o outro. Você vai conectar com uma mentorada sua, ou seja, é exatamente, às vezes alguma amiga, alguma empreendedora, não adianta. Pela linguagem é melhor você falar com a Tainá que ela te ajuda. Sim. Então, é isso que eu acredito, eu agradeço. Não é um convite único, porque, como eu falei, esse negócio vai rodar muito, pode ser um dia. Eu falo pro Gabriel vir aqui, eu tenho algumas ideias Ah. de podcast em casal. Então, não é um convite único. Pode ser que daqui a pouco eu fale de novo. Ou um outro tema também, só você, em um outro tema, Vai porque ser uma delícia. cabe muita coisa. Pode ser, às vezes, só a Juliana aqui e você. Ela pode ser a host aqui. Então, assim, é um negócio que eu quero levar longe, porque é uma maneira quase que deixar registrado ao infinito, né? Fica lá o conteúdo e pode ser que daqui 10 anos alguém acione esse vídeo e um conselho que você deu agora mude a vida de alguém, Sim. você nem vai saber. Então, são nessas sementes que eu acredito. Eu também acredito muito nisso. Obrigada Te pelo agradeço. convite. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.